Boa noite. Quantos não estavam de manhã, só estão agora à noite? Aí, legal. Estamos iniciando a nova série. O que é que a família tem? Série de família nesse mês de maio, serão 4 domingos. Então nós vamos abordar 4 P's em cima desse tema. O que é que a família tem, começando com padrão, depois falando de papéis, depois falando de... Ih, sumiu o outro P. Propósito e o último, preço. Muito bem, obrigado. Padrão, papéis, propósito e preço. E hoje vamos falar de padrão. A família tem... Coloca pra gente aí. Ah, vai ter pegadinha hoje à noite também, não? Vai? Tá legal, então. Padrão. Tudo na vida tem um padrão, né? A criação tem um padrão. E é necessário. Padrões são necessários. Modelos, né? Normas. E se você vai, por exemplo, construir uma casa, você precisa entender que para aquilo acontecer bem, tem que seguir um padrão, uma norma, para construir. Não é à toa que algumas estão caindo por aí, né? Talvez você até começa no padrão, mas depois, por conta de orçamento, você resolve, né, deixar de lado alguma coisa importante aqui, outra ali, e pode sofrer a consequência lá na frente. Ou se com o tempo aquilo vai deteriorando e você não voltar ao padrão, isso vai trazer problema. Haja visto essa semana aí que passou aquela tragédia que aconteceu, parece que um probleminha na parte elétrica, né? Que não estava completamente fora do padrão ali e ocasionou aquilo que vocês presenciaram aí, gente morrendo. Isso é comum, tá? Se você vai comprar um carro, você gostaria que aquele carro tivesse sido construído tudo dentro do padrão. De vez em quando, eu estava falando hoje de manhã sobre isso e cheguei à tarde e recebi a carta da montadora, o famoso recall, né? Então você tem que ir lá para levar o seu carro, porque tem alguma coisa, alguma peça que eles identificaram naquela sequência de carros que foram montados, naquela linha, que a peça não estava no padrão e aquilo, eles colocaram na carta, se vocês não fizerem a troca, e essa troca obviamente é responsabilidade da empresa, é gratuita, dá todo esse trabalho de levar e tal, mas se você não fizer a troca, eles colocaram bem claro, isso pode dar problema até, você pode até colocar sua vida em risco. Era uma questão até, lá no nosso caso, do airbag. Né? Então, por quê? Uma coisa que está fora do padrão. E aí pensando nisso, eu lembrei dessa sigla. Acho que a maioria já ouviu falar, né? Da ISO. ISO, Organização Internacional de Normalização. Eu até pesquisei aqui, e dentro da pesquisa, o autor diz que essa sigla internacional, ela deveria ser iOS, pela lógica, né? iOS, e não ISO. No entanto, como em cada país de línguas diferentes existiria uma sigla diferente, os fundadores decidiram escolher uma só sigla para todos os países, ou seja, ISO. Esta foi a sigla escolhida porque em grego, na língua grega, isos significa igual, o que enquadra com o propósito dessa organização em questão. Ela tem como objetivo principal aprovar normas internacionais em todos os campos técnicos, como normas técnicas, classificações de países, normas de procedimentos e processos. Então é isso que a ISO faz, né? A gente ouve muito falar da ISO 9000, 9001, né? Questão de qualidade. Tem gente aqui bem envolvida com isso no seu trabalho, né? Padrão. E aí, olhando para os textos bíblicos, eu quero começar levando os nossos olhos para o texto de Marcos,
capítulo 10, Jesus vai falar ali, ele é questionado neste momento, neste contexto aqui, ele é questionado sobre a questão do divórcio. E quando Jesus vai responder aos fariseus sobre essa questão do divórcio, ele vai começar dizendo o seguinte: Jesus vai devolver a pergunta para eles, dizendo, ele, porém, lhes perguntou, que vos ordenou Moisés? E aí eles responderam, Moisés permitiu redigir um documento de divórcio e mandar a mulher embora. Jesus prosseguiu, foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deu esse mandamento. Mas, versículo 6, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são mais dois, porém uma só carne. E no 9 ele conclui, portanto, o homem não separe o que Deus juntou, ou conforme outras traduções, né, o que Deus uniu, não separe o homem. E aí nós vamos para o texto de 1 Timóteo, onde o apóstolo Paulo vai falar da relação ali na igreja entre homens e mulheres. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 13, quando ele está respondendo sobre essas questões, né, da interação homem e mulher na igreja, ele vai dizer, porque, versículo 13, Adão foi criado primeiro e Eva depois. E Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. No capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo também falando sobre a hierarquia na igreja, vai lá comigo, capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo tratando também sobre a questão da hierarquia na igreja, não só na igreja, né? Desculpa, a hierarquia dentro da criação, isso obviamente também se apresentando no convívio da igreja, ele vai dizer o seguinte no versículo 3, todavia, quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Interessante aqui, né? Olhando para esse texto, talvez a mulher fale assim, puxa, então é uma posição aqui inferior, né? O homem é o cabeça da mulher, então é vergonha para a mulher esse texto aqui? De jeito nenhum, porque se ser submisso fosse vergonha, Cristo, nesse texto aqui, deveria estar envergonhado, porque o texto fala que Cristo, Deus é o cabeça de Cristo. Então, a questão funcional aqui, né, dentro dos seus papéis, e eu disse, não tem como falar de padrão sem tocar um pouco em papéis em propósito para a família. Mas existe um propósito para esses papéis que Deus determinou dentro da hierarquia que ele determinou no padrão que ele criou. E aí Paulo vai continuar do seu argumento agora no verso 8, porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Versículo 9, tampouco o homem foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve trazer autoridade sobre a cabeça por causa dos anjos. No Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Mas tudo vem de Deus. E aí fica essa pergunta, nesses textos, né? Onde é que Jesus e Paulo, de onde eles retiram o argumento deles, eles defendem o argumento deles a partir de que ponto de partida? Qual é o padrão que eles usam para defender o argumento deles quando eles falam de questões de divórcio, de questões de hierarquia, relacionamento mulher e homem? Onde que eles buscam o argumento padrão? De onde? Da Bíblia. Mais especificamente do Gênesis. Eles remetem a audiência ali inicial, original, ao início de tudo. Obviamente, leva os seus leitores a entenderem qual era, ou qual é, ou qual foi, e continua sendo,
o padrão de Deus na criação, para o ser humano, o padrão de Deus para o casamento, o padrão de Deus para o homem, o padrão de Deus para a mulher, o padrão de Deus para a família. Eles não discutem cultura. Tanto Jesus quanto Paulo têm as bases, não na cultura, mas na teologia. Ou seja, na criação, no Gênesis, ali onde nós encontraremos e sempre encontraremos o padrão de Deus para o ser humano. Eles não negociam por conta das conveniências da época. Paulo está falando para uma igreja que era muito carnal. Mesmo assim, ele traz o padrão da origem, lá de Gênesis. Hoje, obviamente, nós estamos inseridos numa cultura, nós vivemos a época também, a cultura da conveniência. Então, o que é conveniente para mim, eu acredito e eu faço. Aquilo que pega, né, mexe no meu calo ali, dói um pouquinho, e eu dou um jeitinho e procuro uma igreja que talvez se amolde às minhas conveniências. Eu não quero mais entender, muitas vezes, qual é o padrão de Deus, porque isso dói. Ou porque eu já desviei tanto do padrão, e está tão gostoso, eu vou procurar alguém que afague o meu ego, que vai dizer aquilo que eu quero ouvir em relação à família, a casamento, né, a procedimentos. E olha, quem procura acha. Você vai encontrar, infelizmente, igreja. Quando eu falo igreja, eu falo de organização, né, estrutura, né, placa, reunião de pessoas. Você vai encontrar para todo gosto. Agora, a igreja de Jesus Cristo é uma só. E ela está baseada no padrão de qualidade que ele mesmo criou a partir do Gênesis. E é por isso que eu quero olhar com vocês, né, essa questão do padrão de Deus. Porque o que foge desse padrão é o quê? É duro isso, né? Mas é uma verdade que nos leva de volta para o lugar onde a gente não deve sair. A dependência de Deus. É pela graça de Deus. Nós não conseguimos manter o padrão se não for pela graça de Deus. Eu estou aqui pregando, irmãos, mas para mim é muito difícil também, né? Minha família ficar nesse padrão, se manter nesse padrão. Então é pela graça de Deus. E mesmo quando eu estou fora do padrão, né, eu entendo que Deus me deu a oportunidade de perdão, de arrependimento. E eu vou pregar porque eu quero anunciar a verdade de Deus. Mas antes de pregar para vocês, ela fala para mim. Eu, como líder, como pastor, eu tenho que ser exemplo. Mas eu vou dizer para vocês, é difícil, nem sempre sou. Minha família é igual a de vocês. Pecadora, limitada. A gente sofre muito. E às vezes sobe aqui cambaleante. Por quê? Porque a gente luta muito com as questões do padrão de Deus para a família, né, para o casamento. O que foge desse padrão é pecado. E é interessante, a palavra pecado no original, no grego, hamartia, que vem desse verbo hamartano, o verbo significa desviar do alvo, ou desviar do padrão. Então, o que é pecado? Desviar do alvo, desviar do padrão. Tudo aquilo que se desvia do padrão de Deus é pecado. Não tem como dar outro nome. Tá? Não é uma questão de gosto, não é uma questão de denominação. Ah, mas a Batista pensa assim, a Presbiteriana pensa assim, a Assembleia pensa assim. Não, essa não é a questão aqui, irmãos. Qual é o padrão teológico, bíblico? É assim que nós devemos seguir. É assim que nós devemos andar, seja quem for. E amém quem está nesse padrão. Essa é a igreja de Jesus. Quem não está, a igreja pode estar lotada. Porque é muito, né, às vezes é conveniente. Você vai, né, ouvir o que você quer. E talvez aqui nessa noite você vai ouvir o que você não gosta. Não gostaria de ouvir. Tá? Mas sabe de uma coisa? Eu não gosto daquela frase, eu vou naquela igreja porque lá eu me sinto bem. O que você quer dizer com isso? Cuidado. Porque igreja boa é aquela onde você muitas vezes vai sair de lá não se sentindo bem. Sabe por quê? Porque a palavra vai falar com você, vai tocar naquele ponto que você vai sair incomodado, você não quer mudar, porque você é pecador como eu, e a Bíblia vai falar para você, você tem que mudar, você está errado, e você não vai sair dali se sentindo bem. E amém por isso, que assim seja.
E talvez você vai sair daqui hoje se sentindo mal. Mas isso é bom, queridos. Porque se a Bíblia não servir para isso, é sinal que o Espírito Santo não está agindo na tua vida. Porque ele nos incomoda. Ele toca na ferida para a gente poder arrepender. Para a gente poder mudar. Mas é um confronto com a verdade. Então você não discuta com o pastor, não discuta com a igreja, né? A verdade da palavra. Se eu não pregar a verdade, você vem discutir comigo. Tá bom? E eu quero aprender também, quero crescer. Mas isso não é uma questão da igreja batista, do pastor Paulo, da igreja do Horto. O padrão é bíblico. Amém? E eu quero então, a partir disso, olhar com vocês esse padrão ISO de Deus para a família. Estou brincando com essa palavra ISO, né? Mas olhar para Gênesis 1 e 2, que é o padrão de tudo, o início de tudo. Ali Deus, ele apresenta para nós o padrão de criação da humanidade. Como foi desde o princípio. Qual era a vontade dele, continua sendo e sempre será. Para homem, para mulher, para família, para casamento. O padrão ISO para a família. O primeiro é o padrão da imagem. Se nós olharmos para o texto no capítulo 1, verso 26, nós vamos comigo até Gênesis. Capítulo 1, primeiro capítulo da Bíblia. Nós lemos no verso 26 assim: Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus, então, na sua bondade, na sua soberania, ele cria todas as coisas. Ele começa ali, primeiro dia. Você vem, né, quem conhece o relato da criação, Deus ali vai criar os luminares, vai separar a porção seca das águas, né, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, as estrelas, e Deus depois vai fazer nascer as árvores frutíferas, aí Deus vai povoar o mar com os peixes, o céu com as aves, a terra com os animais, né, de todas as espécies. E aí então, depois disso, Deus vai criar o homem. Mas quando ele vai criar o homem, diferente dos outros elementos da criação, Deus agora vai fazê-lo conforme a sua imagem. E é interessante isso. Deus cria o ser humano para que qualquer outra coisa ou criatura na criação possa olhar e ver a imagem dele ali. E Deus cria o ser humano em dois formatos. Você entendeu? Prestou atenção ali naquele detalhe? Quais são os dois formatos que Deus cria o ser humano? Interessante isso. Macho e fêmea. E essa palavra no original, ela descreve os órgãos reprodutores. Fala especificamente dessa parte, né, que diferencia bem homem e mulher. Ou deveria diferenciar, né? Macho e fêmea. Deus, na sua soberania, então ele cria a sua imagem, o ser humano, em dois formatos. Macho e fêmea. Homem e mulher. E aí vem essa pergunta. Homem e mulher, nós somos diferentes? Homem é diferente de mulher? Não é, gente? Boa parte desse estudo aí eu peguei de uma palestra de um professor que deu aula para mim, Dr. Mark Ellis, e um homem de Deus, né? Eu brinquei hoje de manhã, tem umas ideias meia doida, mas um homem com 2 mestrados e um doutorado em teologia você tem que respeitar, né? E ele estava falando sobre essa questão da diferença, ele contou uma ilustração que se você pegar uma reunião de mulheres, aí num restaurante, um barzinho, sei lá, né?
Aí você vai ver ali, ele disse, você vai ver uma mesinha pequena, com 18 cadeiras em volta, e elas todas conversando ao mesmo tempo e todo mundo entendendo tudo o que todos estão falando. Não é verdade? Se você pega a mesma situação, no mesmo ambiente de lanchonete, ali de bar, os homens, aquele mesão enorme, ele contando, né? Uma cerveja no meio, um em cada ponta, assim, olhando para o outro. E quando alguém vai falar, é um por vez. É uma brincadeira, mas mostra um pouco dessa diferença. Homem é diferente de mulher. Se você tem nos seus cromossomos X e Y, certo? Então Deus colocou em você uma quantidade de testosterona. E isso vai causar certas mudanças e comportamentos no seu corpo que uma mulher jamais vai entender como funciona. Por outro lado, se nos seus cromossomos tem ali o X e X, ali também vai ter um coquetel de hormônios funcionando e vai fazer acontecer um monte de coisa que um homem não vai conseguir nunca entender o que é isso. Por quê? A beleza da criação, a imagem de Deus ali. Aí vem a pergunta, se nós somos diferentes, quem é então o portador dessa imagem? Para quem ficou então a tarefa de carregar a imagem de Deus? Se eles são diferentes, mas Deus criou a sua imagem, quem é que leva a imagem de Deus então? O homem ou a mulher? Quem é que carrega consigo a imagem de Deus? Homem ou mulher? Os dois, o homem, a mulher. Mas eles não são diferentes? Então quem carrega a imagem de Deus? Os dois. Ambos. Deus, ele não é homem nem mulher. Deus é Deus. Mas quando ele criou, por exemplo, quando a Bíblia fala que Deus é o nosso defensor, que Deus guerreia por nós, que Deus inclusive nos castiga, nos disciplina, ali ele está comparando, ou se comparando, né, nos trazendo à memória atributos de um homem. Por outro lado, quando a Bíblia fala, por exemplo, da ternura de Deus, do afago de Deus, ele está ressaltando esse aspecto que você encontra ou essencialmente na figura da mulher. Eu lembro Jesus falando, por exemplo, ao seu povo Israel, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis trazer você debaixo, né, como uma galinha coloca os pintinhos debaixo das suas asas, como uma mãe, né? E vocês não quiseram. Olha aí, Jesus, o próprio Deus, falando desse afago de mãe, de colocar no colo, debaixo das asas, como a galinha faz com os pintinhos. Agora, ele estava, né? Puxa, esse Jesus está meio estranho falando um negócio. Não, é Deus. Deus criou o homem e criou a mulher. Deus, na verdade, ele não significa que ele seja homem ou mulher, porque ele é Deus, mas ele embutiu nos homens alguns atributos dele. E fez o mesmo com as mulheres. E quando acontece o casamento, olha que maravilha, gente, o plano de Deus. Quando acontece um casamento, a união de homem e mulher, é nesta união que você vê o reflexo perfeito da imagem de Deus, de uma forma mais completa. As características, os atributos que Deus deu, de maneira especial, maravilhosa, para o homem. E da mesma forma o fez, de forma diferente, mas tão especial quanto para a mulher, da mesma maneira, refletindo a sua imagem, quando esses dois se juntam, se unem, para ambos formarem no coletivo aí, a família que vai refletir de maneira mais completa essa imagem, porque Deus é coletivo. Não é à toa que ele diz ali, façamos. Por quê? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo juntos na obra da criação. Deus é coletivo. Então ele cria a família, para que essa família de maneira
perfeita, né? Perfeita dentro do padrão que ele criou, não igual a ele, porque mesmo homem e mulher não são deuses, mas levam neles, carregam consigo a imagem do Todo-Poderoso. E quando existe, ou quando acontece um casamento, essa imagem é refletida de uma maneira mais completa, de acordo com o padrão que o Criador proporcionou, estabeleceu. Isso é maravilhoso, gente. A família é preciosa. Então, a família foi criada para refletir essa imagem. Você, como ser humano, homem e mulher, você foi criado com isso. Eu estou falando um pouco do propósito já, né? Para refletir essa imagem, para representar o reino dele na terra e também, enquanto família, reproduzir filhos à mesma imagem desse Deus, obedientes e submetidos à autoridade dele, da sua palavra. Essa é uma grande responsabilidade, que vem junto com um grande privilégio. Você carrega em si a imagem do Todo-Poderoso, querido. E ainda mais agora tendo o Espírito Santo de Deus que habita em você, que crê e já entregou sua vida para Jesus. A responsabilidade vem junto de representar esse Deus, o nome dele que você carrega, de acordo com o padrão que ele estabeleceu. E aí, olhando para a família, então, quando homem se une com homem, ou mulher com mulher, você não tem nesta união o padrão da imagem representado. Por quê? Não foi assim que Deus planejou. No padrão divino, homem e mulher se completam para refletirem de forma mais ampla a imagem dele. Quando homem com homem se junta, ou mulher com mulher, isso causa um desvio deste padrão de Deus. E se isso é um desvio, então nós temos e podemos dizer então que isso é um pecado, irmãos. Isto é um pecado porque é um desvio do padrão, do reflexo completo da imagem de Deus na terra. Isso é uma insulta ao projeto padrão de qualidade, dizendo ou querendo dizer que Deus se equivocou quando planejou ou quando padronizou que a sua imagem seria refletida no casamento apenas entre homem e mulher. A segunda o segundo padrão de qualidade para a família é o padrão do sexo. E aqui também falando do sexo em relação a macho e fêmea, mas também da união que Deus planejou entre homem e mulher. E nós olhamos para esses textos no capítulo 1 e capítulo 2, e nós vimos de maneira bem direta e clara: homem e mulher os criou. E ele deixa uma ordem: multiplicai-vos e enchei a terra. A primeira ordem na Bíblia, irmãos, a primeira ordem na Bíblia qual é? A ordem de encher a terra e multiplicar. Olha que bênção. Quem não gosta, né? Deus é bom, ele fez isso para nós. Deixou para o homem essa ordem maravilhosa. Olha, multiplica. Agora, qual é a maneira, a única maneira para cumprir essa ordem? Homem e mulher. Esse foi o padrão que Deus estabeleceu. Ele deixou essa ordem e deixou tudo estabelecido para cumprir essa ordem. Não se achava uma ajudadora adequada para o homem, ou uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Aqui é no contexto onde o homem começa a dar nome para os animais, se apresentam os animais, ele vai dando nome para cada casal de animal. Só que chega, ele olha e fala: mas não tem ninguém semelhante a mim aqui. E aí, bingo, Deus faz o homem cair no sono e vai preparar para ele aquela que lhe corresponderia. Vai criar, então, da sua costela a mulher. A mulher. E interessante isso. Ele precisava ser completado, como Deus o fez também quando criou todas as coisas.
Faltava alguém. E ele pôde perceber isso. E depois que Deus cria, ele vai dar a seguinte ordem. Ele, homem, se unirá à sua mulher. E os dois, homem e mulher, se tornarão uma só carne. Isso é um mistério da família, do casamento, o padrão que Deus estabeleceu no sexo. Homem, macho e fêmea que se unem, se completam e tornam-se os dois, nas suas diferenças, tornam-se os dois uma só carne. Para refletirem a imagem do Criador, representando o nome dele de maneira digna nessa terra, dominando sobre ela, refletindo o domínio do Todo-Poderoso e reproduzindo filhos a esta imagem. Enchendo a terra, então, com a imagem do Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso. Este é o padrão de Deus para o sexo. E quando nós olhamos para o capítulo 2, verso 24, um texto muito usado para casamento, eu uso bastante, e ali tem um padrão. Padrão no casamento. Os passos ali, né? E nessa sequência. Deixará o homem pai e mãe, ou seja, eles vão formar ali um novo núcleo, e ninguém é forçado a isso, tá bom? Isso é voluntário. O homem vai, né, deixar pai e mãe, significa então que agora ele vai entender e assumir a sua responsabilidade como representante, cabeça de um novo núcleo familiar. Agora sai, né, das asinhas da mãe e vai agora criar, né, a sua família, que vai então servir para esse propósito padrão de representar, refletir, reproduzir a imagem de Deus nessa terra. Vai se unir à sua mulher, e aqui é um termo forte, porque fala dessa legalidade, unir a sua mulher, também fala da fidelidade que está embutida aí nessa união. Não às suas mulheres, a sua mulher, e é uma união. Então, isso nos faz lembrar do aspecto legítimo do casamento e do aspecto legal do casamento. Né? Existe uma aprovação divina e, consequentemente, uma aprovação também dos homens. Eles reconhecem que ali, então, existe um casal, uma família se formando. E aí, então, e somente aí, os dois se tornarão uma só carne, o aspecto da intimidade do casamento. Tá? O sexo masculino e feminino, macho e fêmea, tornando-se os dois uma só carne, na intimidade. Tá? Refletindo dessa mesma forma, né, o caráter desse Deus Criador. Né? Os três, Pai, Filho e Espírito Santo, que ao mesmo tempo também são um só. Um só. Esse é o padrão de Deus. Interessante que isso aponta para o quê? Né? Para nós olharmos para o seguinte. O Deus Pai, no Antigo Testamento, você percebe que ele tem uma aliança com o povo de Israel. Deus escolheu Israel, o seu povo, e fez uma aliança somente com ele, com esta nação. Quando chegamos no Novo Testamento, nós vemos então Jesus fazendo uma nova aliança agora com o seu povo, que é chamado de igreja, a noiva de Cristo. A igreja, existe outra? Hã? Cristo tem quantas noivas? Uma, a igreja. Isso então deve refletir, essa fidelidade de Deus deve ser refletida nos nossos casamentos. E o casamento que Deus tem com o seu povo tem que ser refletido no casamento que nós temos. No nosso casamento, na nossa família. Ou seja, o plano padrão de Deus é um homem com uma mulher para toda a vida. Queridos, esse é o plano padrão do Gênesis. Agora, eu sei que muitos de nós aqui já não estamos nesse padrão. Não é verdade? Nós não estamos nesse padrão. Em algum momento da nossa vida nós desviamos desse padrão. A pergunta agora é, Deus perdoa? Deus perdoa, irmãos? Claro que perdoa. Coração contrito e quebrantado, Deus não vai desprezar. Agora, queridos, entendam isso.
Deus perdoa sim, mas nós não podemos deturpar a palavra de Deus para justificar os nossos desvios. Entende? Cuidado com isso, porque nós temos que ser honestos. Senhor, eu quebrei esse padrão. Por causa da dureza do meu coração, eu quebrei esse ideal. Mas eu me arrependo, Senhor, e quero a partir de então voltar a servir o Senhor da melhor maneira daqui para frente. Quero voltar a agradar o Senhor com a minha família, com a minha vida, pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. Porque eu me arrependo de ter quebrado o padrão. Isso, irmãos, é arrependimento. O que nós não podemos é ficar procurando defender os nossos desvios, mas sim confessá-los para Deus. E arrependimento é isso, reconhecer o erro, confessar o erro e abandonar o erro. Deus perdoa, mas não procure justificar os seus desvios. Não procure deturpar a palavra para justificar os seus desvios. Como eu falei, queridos, se você procurar, você vai achar lugar para tudo que você queira. Mas você nunca vai achar lugar na palavra para justificar os seus desvios, sejam eles quais forem. O que Deus espera quando você se desvia é arrependimento, não é justificativa, não é desculpas. É pedir a graça dele, se arrepender e voltar. Voltar. Amém? Esse é o padrão de Deus para o sexo. E por último, o padrão ISO fala de um padrão que Deus colocou na ordem, ou as ordens que Deus deu, que estabelecem um padrão, e aqui eu estou falando também de hierarquia dentro da família. Isso vai ser mais trabalhado na semana que vem, quando for abordada a questão dos papéis dentro da família. Mas é importante olharmos para esses textos do capítulo 1 e 2, quando Deus deixa ordens. Essa primeira ordem é multiplicai, ou enchei a terra e multiplicai-vos, dominai. Deus cria tudo para que o homem pudesse dominar sobre a criação. E assim ele continua, outra ordem maravilhosa, né? Comam livremente. Mas ele deixa ali um porém, mas não coma daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele também fala que não era bom que o homem estivesse só. Dentro da ordem do seu padrão, ele entendeu que o homem precisaria de uma ajuda, de um auxílio para cumprir a sua missão. Alguém que estaria sob a missão do homem, para ajudá-lo a refletir melhor essa imagem, cumprir esse papel, cumprir essa missão. Ele chama o homem para uma responsabilidade e coloca a mulher para ser auxiliadora nesse processo, dentro da ordem que ele estabeleceu. Sejam férteis e multipliquem-se e dominai. Em outras palavras, conforme o Dr. Mark, conquistem o seu lugar neste mundo. Deus colocou a criação, né, para que o homem pudesse dominar. E ao dominar também, refletir essa imagem desse Deus que domina sobre tudo e sobre todos. Agora, Deus não deu a ordem para o homem dominar a mulher. Percebe no texto ali? Deus não falou domine sobre a mulher. Falou? Não, de maneira alguma. Então, quando o texto fala, e as escrituras, inclusive no Novo Testamento, os textos que falam para a mulher ser sujeita ao seu marido, isso não significa que o marido tem que dominar sobre ela, porque a ordem no princípio não era dominar sobre a mulher, mas dominar sobre os animais, né? Sobre a criação ali, anterior. Então, isso tem que ficar muito claro aqui, porque Deus já estabeleceu esse padrão no princípio, irmãos. Qualquer coisa fora disso é pecado. Ok? E é interessante notar também esses textos. O papel ou a ordem para o homem, estabelecida para o homem. Capítulo 2, versículo 5, Deus vai dizer assim: quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra, e nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. Nem havia homem, e a palavra homem aqui no original é homem macho. Não havia ainda um macho para lavrar a terra. Aí nós pulamos para o versículo 7. O Senhor Deus formou o homem. Que homem é esse? Macho.
do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o homem, o macho, tornou-se alma vivente. Vai agora para o verso 8. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali nesse jardim quem? Mesma palavra no original, o macho. Colocou ele ali no jardim que havia formado. Vai agora para o versículo 15. Com que propósito? O Senhor Deus tomou o homem, que homem? Macho, a mesma palavra. E o colocou no jardim do Éden, para quê? Para que este macho o cultivasse e o guardasse. Com base nisso, nós percebemos a bênção que Deus deu para o homem aqui, que é o trabalho. Dentro da ordem, do padrão que Deus estabeleceu na família, a responsabilidade do trabalho é de quem? É do homem. Mas a mulher não pode trabalhar? Né? Não é isso que o texto está dizendo. Quando nós olhamos na expansão do argumento na Escritura como um todo, nós vemos inclusive Provérbios 31, a mulher virtuosa, ela trabalha, ela ajuda. Né? Mas a responsabilidade não está nos ombros dela. A responsabilidade está aqui, no Gênesis. Deus colocou o homem no jardim para cultivar, para trabalhar. O trabalho é bênção de Deus. Com o pecado, aí ele se tornou o suor do rosto, né, que veio essa maldição em cima do trabalho. Mas o trabalho continua sendo bênção. O homem já era chamado para trabalhar antes do pecado. Antes do pecado. E até tem uma frase, né, que diz que o trabalho dignifica, né? E eu vou além. O trabalho reflete a imagem de Deus. Porque Deus trabalha, queridos. Deus trabalha. E o homem foi colocado, e Deus não foi à toa que Deus constituiu o homem, né, com músculos, com uma força diferenciada. Para que isso? Para ele cultivar a terra, para ele trabalhar, para ele assumir essa responsabilidade de trazer esse sustento. Se você colocar um homem e uma mulher numa academia e der para eles a mesma dieta, a mesma rotina, tem o professor aqui, né? Existem estudos que vão dizer, se eles tiverem a mesma rotina durante o mesmo tempo, o homem vai crescer em termos de músculo 3 vezes mais. Por quê, irmãos? Deus planejou que fosse assim, esse é o padrão dele. Porque foi esse, o homem, o macho, que Deus separou para o trabalho. A responsabilidade é do homem. Infelizmente tem homem invertendo isso, para vergonha dele mesmo. As mulheres vão sair, né? Vergonha nossa. As mulheres vão sair para trabalhar, vão buscar. Elas não vão deixar o filho lá passando fome. E o homem fica lá, né, achando que é bonitinho. Desviando o padrão, queridos. Existem situações e situações. Às vezes por uma questão de saúde, por uma debilidade, né, as circunstâncias levam mulheres a terem que assumir, né, uma condição de sustentar. Essas são exceções. E isso não traz vergonha. Né? Deus vai continuar suprindo. O que eu estou falando aqui é de um desvio proposital, né? E desse padrão que Deus estabeleceu. Isso está claro nesses textos. Outra ordem maravilhosa que Deus deixou para o homem. Coma livremente. Quem gosta dessa ordem aí? Hã? Coma livremente, né? Que bênção. Mas olha só, nesse dia aí que ele deu essa ordem, a dieta era de salada de fruta. Certo? Pode pesquisar, o homem, né, comia o quê? Né? Não matava, não havia morte ainda, né? Então não comia carne, né? A dieta ali era saladinha de fruta, tá bom? Mas de qualquer forma, Deus disse para ele, olha, Deus é tão bom, né? Olha que Deus gracioso, irmãos. Olha o padrão de Deus, como ele é generoso. Deus criou tudo aquilo maravilhoso para o homem, aquele jardim maravilhoso com todo tipo de coisa para comer, de fruta, de árvores. Olha, pode comer de tudo, mas ele disse, vai ter uma árvore que você não deve comer, a do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer dela, certamente você vai morrer. O que Deus estava fazendo aí? Estava dando para Adão o quê? Uma escolha. E é assim que Deus gosta de ser adorado, por meio da obediência. Deus não criou robôs.
Então Deus deu uma escolha para ele. Que escolha era essa? Olha, ou você vai deixar eu ser o seu Deus e vai desfrutar dos benefícios disso, ou então você mesmo vai ser o seu próprio Deus e vai colher os frutos amargos dessa sua escolha. Eu deixo diante de você essa escolha. Adão tinha essa capacidade naquele dia de escolher. E ele foi seduzido exatamente pela segunda proposta. Porque esse foi o argumento da serpente. Se você comer, vocês vão ser igual a Deus. Então, a cobiça pelo poder de ser um Deus. E ele entrou nessa. E quando entrou nessa, ele morreu. Que morte foi essa? A morte espiritual, separação de Deus. A família continua tendo essa escolha. Se você quiser conduzir sua família do seu jeito, talvez vai dar certo por um tempo, ou você vai ganhar dinheiro, ou vai ganhar status e tudo mais. É uma escolha que você tem. Mas pode ter certeza. Você vai continuar tendo a possibilidade de ou deixar Deus ser o Deus da sua família, ou você mesmo conduzir do seu jeito. E vai colher as consequências disso. Se é que já não está colhendo por ter feito a escolha errada. E o bom é que Deus está próximo, está perto daqueles que se arrependem, daqueles que entendem a sua limitação e que colocam a sua família diante do altar, que pedem perdão. Senhor, eu não quero mais conduzir a família do meu jeito. Eu quero deixar o Senhor governar a minha casa. Nós cantamos aqui, eu e a minha casa serviremos a Deus com alegria. E só vai ser com alegria se for Deus sendo o Senhor da sua casa. Senão vai ser com choro, com pesar. Ou com risos ilusórios e passageiros. A inconstância, por exemplo, das riquezas. De um bem-estar que não vai durar muito tempo. Essa vida não dura muito tempo. Como está a sua família? Né? Como está a sua atitude? E especificamente você, o cabeça do lar, você marido. Como você tem conduzido sua casa? Como você tem assumido essa responsabilidade dentro da ordem que Deus estabeleceu? Agora olhemos aqui para o capítulo 2, verso 18. Deus vai criar a mulher. Ele vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Agora, por que esse versículo está aqui? Parece que ele está meio fora de lugar. Porque antes disso, Deus está dando essa ordem para o homem. Olha, Deus criou tudo, trouxe o homem e tal. E aí ele está dizendo, você pode comer de tudo, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, certamente morrerás. Aí depois o versículo fala assim, não é bom que o homem esteja só. Por que será? Tem ligação? Tem ligação. É exatamente essa. Deus cria a mulher, uma auxiliadora que lhe fosse idônea, para quê? Para encorajar o seu marido a obedecer às leis de Deus. Deus tinha acabado de dar colocado para o homem uma escolha, uma proposta. Olha, está aqui, mas tem um porém. E para que ele fosse capaz de cumprir, obedecer essas ordens, então ele precisava de alguém que o ajudasse nessa missão. E Deus então vai criar a mulher, para completá-lo exatamente nisso, alguém que vai encorajá-lo a obedecer às leis de Deus. Agora, Deus não traz a mulher logo de cara, percebe isso? Deus fala, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma mulher, uma auxiliadora que lhe seja idônea, uma ajudadora que lhe seja adequada. E ele vai e cria a mulher? Não. Deus vai, forma todos os animais do campo, todas as aves do céu, verso 19, e traz para o homem, e aí ele vai levar o homem para o primeiro exercício de autoridade que o homem tinha que executar. Que era o quê? Dar nomes aos animais. Na Bíblia, dar nome é um ato de autoridade. Deus, o próprio Deus, em Gênesis 1, ele faz isso o tempo todo, mostrando a sua autoridade. Ele dá nome. Dia, noite, sol, lua, escuro, luz. Deus vai dando nome, vai criando e dando nome. Nabucodonosor, quando recebe lá Daniel e seus 3 amigos, para mostrar autoridade sobre eles, o que Nabucodonosor faz? Troca os nomes deles. Quando o anjo vem anunciar a chegada do Messias, ele chega e fala, essa criança vai se chamar Jesus.
mostrando a autoridade no plano, padrão, no projeto de Deus para aquela criança. Então, dar nome é um ato de autoridade. Adão começa a dar nome para os animais. E sabe que interessante? No final, Adão recebe, então, a sua mulher e ele diz, agora sim! Que ele olha para os animais, não acha ninguém igual a ele, semelhante a ele. E Deus faz exatamente isso acontecer para ele valorizar a mulher que ele receberia. E quando ele vê a mulher, o termo ali é fantástico. Agora sim! Essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Porque de mim foi formada. Então ela será chamada de... O nome dela não foi Eva aqui ainda não. Tá? Isso vem depois. O nome que Adão deu para ela foi qual? Mulher. Adão deu o nome para ela de mulher. Que no hebraico é Ishá. Que é o correspondente da raiz Ish, que é homem. O que ele queria dizer com isso, então? Quando ele vê aquela mulher, nós sabemos agora o nome, né? Quando ele a vê, ele diz assim, você vai se chamar mulher. Por quê? Porque é aquela correspondente ao homem, ou seja, aquela parceira, companheira. É o nome que vai relacionar diretamente essa ideia de alguém que foi, que corresponde exatamente ao homem, à mulher. O marido, ele é comparado a Cristo dentro do casamento. Efésios 5:25. A marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o marido é comparado a Cristo. A mulher foi criada para encorajar o homem a obedecer às leis de Deus. Sabe de onde ela foi criada, né? Da costela. Alguns vão dizer que isso aí é conversinha. Mas eu não acredito. Não é por um acaso que Deus tirou a mulher da costela, do lado. Quem primeiro trouxe essa ideia foram os rabinos 100 anos antes de Cristo. Por que ela foi tirada do lado? Porque é exatamente isso que representa. A mulher foi tirada do lado porque ela foi constituída para ser a parceira. E é interessante que no Novo Testamento, Jesus, em João capítulo 14, quando fala que vai deixar um consolador, a palavra consolador que ele usa para definir o Espírito Santo é a palavra parakletos, no grego. E essa palavra significa o quê? Aquele que está ao lado. Por isso, nessa análise, o Dr. Mark para mim foi muito feliz quando ele diz, assim como o homem representa Jesus, que é o cabeça, a mulher, ela vai no casamento representar a pessoa do Espírito Santo, aquela que foi criada para estar ao lado, como esse parakletos. Interessantíssimo essa função. O Espírito Santo é menos importante do que Jesus? São funções diferentes. A mulher é menos importante do que o homem? São funções dentro da ordem que Deus estabeleceu. Nesse paralelo, assim como o homem representa Cristo, a mulher vai ser aquela que vai estar ao lado. Como o Espírito Santo que sempre falando aos nossos corações, nos auxiliando, nos ajudando a entender a vontade de Deus. A mulher foi criada com esse propósito, levar o homem para obedecer à lei de Deus, ajudá-lo nessa missão. Por isso ela está sob a missão do homem. E como a mulher gosta de falar, né? Olha, aproveita, foi para isso que Deus criou mesmo. Isso é bênção de Deus. Dentro do propósito e da ordem que Deus estabeleceu. A família, a sua família, querido, é o jeito de Deus mostrar-se neste mundo. Você conseguiu perceber isso em tudo que nós falamos? Sua família é o jeito de Deus mostrar-se nesse mundo. Vamos falar juntos para repetir o padrão ISO da família? O primeiro é na imagem. Segundo, no sexo. E terceiro, na ordem. Esse é o padrão de Deus para a família.